Essas 10 criptomoedas estão muito mais baratas do que deveriam e eu aposto que elas voltarão aos seus preços justos em qualquer momento dos próximos 90 dias. E trazendo pelo menos 1000% de retorno. Essa é a minha maior aposta de 2024 e ela vai completamente na contramão do que estão falando por aí no YouTube. Então aproveite, esse vídeo é o resumo de umas 40 horas de estudo e você não vai encontrar esse conteúdo em mais nenhum lugar. Número 10, Optimism. A Optimism é uma blockchain de segunda camada e, inclusive, ela é uma das mais importantes do ecossistema de soluções em Layer 2 e é a segunda maior atualmente. Ela utiliza um sistema de roll-ups otimistas, que é uma tecnologia que aumenta a eficiência da rede Ethereum ao processar as transações off-chain e depois mandar um roll-up otimista, que seria uma espécie de resumo das transações que aconteceram para a blockchain principal da Ethereum. E assim ela consegue fazer esse processamento de maneira muito acelerada e extremamente eficiente. O legal é que o ecossistema das segundas camadas está em uma situação em que existe um vácuo de dinheiro que estava alocado na Polygon e que agora não está mais. Para ser sincero, não sei porque a Pol não está aqui, porque essa capitalização de mercado da Matic não mostra o quadro verdadeiro aqui do que a gente está falando. Entretanto, não é surpresa para ninguém que a Polygon acabou tendo uma grande decadência do final de 2023 para cá. Inclusive eu já fiz 2 vídeos falando inteiramente sobre esse assunto aqui no canal, recomendo muito assistir, mas eu acredito que por mais que a Polygon não esteja necessariamente morta, ela ainda tem espaço para poder crescer, com certeza parte do capital que estava alocado em Pol foi rotacionado para outras soluções de segunda camada. E agora parte do market share que era da Polygon está disponível para ser retomado por outros projetos. Embora o capital que devia ser rotacionado provavelmente já rotacionou, a gente ainda tem uma rotação para acontecer de base de usuários, de infraestrutura, um monte de coisa que é espaço que a Optimism pode ocupar e a análise técnica está justificando esse raciocínio. Afinal de contas, se a gente olhar aqui no gráfico do TradingView, um gráfico semanal, então é uma análise de longo prazo e é uma análise bem simples, superficial, mas eu estou usando aqui praticamente só as coisas que sempre funcionam. Então, a gente está tendo o preço respeitando tanto uma resistência que está ascendendo, né, quanto um suporte ascendendo, mas a gente pode reparar que conforme o tempo vai passando, a distância entre essas duas linhas vai aumentando cada vez mais, o que significa que o tanto que o preço pode subir até ela atingir essa resistência superior aqui, acaba ficando maior. Isso é uma coisa interessante da gente observar, porque normalmente poderia ser só mais uma coisa da análise técnica que está aqui no gráfico, mas na hora de se realizar acaba ficando diferente. Entretanto, a gente está em uma situação em que existe o potencial para as soluções de segunda camada crescerem mais do que o normal. E a Optimism está posicionada aqui de uma maneira interessante. E a gente está na situação em que, se tiver uma pressão externa, ela vai conseguir romper essa resistência aqui. Se a gente passar o gráfico para um time frame menor, a gente pode observar que ela está respeitando uma linha de tendência de alta de curto prazo e ela está levando a gente em direção a essa resistência. Se a gente tiver uma pressão compradora forte no mercado cripto como um todo, isso aqui com certeza vai acabar rompendo e a Optimism pode crescer bastante. Número 9, Pyth Network. A Pyth é um projeto de cripto bem interessante e ela é um oráculo nativo da rede Solana. Eu já falei dela recentemente aqui no canal, no vídeo que eu falei sobre criptomoedas promissoras do ecossistema da Solana, e eu acredito que vale a pena trazer aqui de volta porque ela tá em uma situação de preços interessante. Acredito que ela tá bem mais barata do que ela deveria estar e ainda por cima ela tem um potencial gigantesco de crescimento além do que deveria ser o preço justo dela. Por ser um oráculo, ela compete diretamente com a Chainlink e mesmo ela sendo o oráculo nativo da Solana, na verdade ela acaba prestando serviço para várias outras blockchains, inclusive projetos que vão vir aqui nessa mesma lista, e é uma situação em que ela tem a possibilidade de se destacar bastante, porque ela é bem mais eficiente do que a Chainlink, está crescendo muito e tem uma expectativa bem alta dos investidores. Em questão de preço, a gente pode observar que ela acabou caindo aqui de março até agora, basicamente, igual a maioria das outras criptomoedas. Entretanto, quando a gente chegou aqui em junho, quando ela baixou, ela conseguiu se posicionar de uma maneira que ela está se consolidando aqui de lado, mais ou menos na mesma região de preços, durante 4 meses, e isso acaba sendo um período bem longo. Então, quando a gente tiver uma pressão compradora vindo de fora, com certeza isso aqui vai ser o
suficiente para a gente ter um rompimento e chegar nessas outras regiões de preço aqui. E eu falei aqui de pressão compradora do mercado como um todo, porque a gente tem uma situação em que a dominância de mercado do Bitcoin está ficando cada vez mais alta e isso, na minha visão, é um anúncio de que a gente está prestes a ter uma alt season. Isso aqui é um gráfico que mostra quanto por cento do mercado cripto está posicionado apenas em Bitcoin. Esse número está aumentando bastante desde novembro de 2022, sendo que ele tem subido aqui e atualmente está em 58%. Ele está com uma tendência de alta aqui num prazo um pouco mais curto que está sendo respeitada, e quando a gente chegar aqui em 59%, a gente acaba atingindo ali a parte principal dessa resistência, e basicamente o que eu estou acreditando que pode acontecer é que ela vai bater aqui, vai chegar nessa linha de tendência e provavelmente ela vai começar uma queda. E o que eu acredito não é que necessariamente ela vai ter uma queda brusca e a gente vai iniciar a alt season agora. Acredito que a alt season provavelmente deve começar mesmo entre novembro e dezembro, principalmente depois que a gente tiver o resultado das eleições lá nos Estados Unidos. Mas sempre que a gente tem uma alt season, a gente pode ver que é um momento em que essa dominância de mercado ela acaba diminuindo de maneira bem brusca. Entretanto, sempre existem momentos em que a dominância ou anda de lado enquanto o mercado cripto está crescendo, ou então vai começando uma queda um pouco mais aos poucos. E eu acredito que é isso que pode começar a acontecer agora para a gente começar a ter essa alt season. A criptomoeda de número 8 é a Pixels, com seu token Pixel. A Pixels é um projeto de baixa capitalização de mercado, tá no número 291 do CoinMarketCap, o que significa que ela tem um upside bem grande, ela tem muito espaço para poder se valorizar, e é uma criptomoeda de um projeto interessante. É um jogo de Web3 que, inclusive, a gente pode observar que ele é muito bem feito, tem esse estilo aqui 2D, parece um Stardew Valley, acho que pode ter sido essa a inspiração, e é legal que é um projeto com um apoio institucional grande. Aqui embaixo mesmo a gente pode observar apoio da Untapped, Animoca Brands, PKO, OpenSea e por aí vai. Então é um projeto que tem um espaço para poder crescer, ele tem uma qualidade técnica interessante e foi um projeto que foi lançado aqui no começo do ano e foi um lançamento muito explosivo. Ele conseguiu conquistar uma grande base de usuários e conseguiu afetar bastante, chamar bastante atenção do mercado. Esses usuários não necessariamente foram embora, eles podem voltar tranquilamente, mas o preço com certeza foi. Ele caiu bastante aqui desde maio até agosto e depois que ele acabou chegando aqui mais ou menos no fundo dele, ele começou a se consolidar nessa faixa de preços aqui, já tá há mais ou menos uns 3 meses, e se ele tiver uma força para poder romper essa resistência aqui, ela pode tranquilamente retomar esse movimento de alta e alcançar os preços que ela atingiu aqui recentemente, o que acaba sendo uma coisa mais fácil para ela por causa desse espaço que ela tem para crescer e também porque foram regiões de preço recentes, né? Então acredito que ela tem um potencial bem interessante. Número 7.5, Contentos ou COS TV com seu token COS. Agora temos um bônus que é um projeto bem interessante, útil e pode ser lucrativo bem rápido, mesmo tendo um risco bem baixo. Isso porque a plataforma tem múltiplos mecanismos de monetização sem a necessidade de investimento. Existem alguns mecanismos na própria plataforma, inclusive airdrops, e eu mesmo serei um dos que vai fazer um airdrop em breve e você pode participar para poder ganhar até 2.000 tokens COS. Mas daqui a pouquinho eu vou te explicar isso, primeiro vamos entender o projeto. A COS TV é uma plataforma de vídeos que atende várias demandas do mercado cripto, já que ele abre espaço para a liberdade de expressão, monetiza não só os criadores, mas também os usuários, e é descentralizada, possuindo uma blockchain chamada Contentos. O grande objetivo deles, inclusive, é devolver o poder e valor aos criadores e os consumidores de conteúdo por meio desse espaço aberto deles e também da monetização. Dá pra gente observar que a plataforma tem um formato bem semelhante ao YouTube, mas a grande diferença está nos requisitos de monetização. Enquanto o YouTube exige que você não só crie conteúdo, mas também alcance uma marca de 1.000 inscritos e 40.000 horas de exibição pública e válida nos últimos 12 meses, ou então 10 milhões de visualizações nos shorts nos últimos 90 dias, e vai por mim, isso aqui é muita coisa. Eu demorei uns 2 anos para conseguir bater isso aqui, e depois de bater eu não ganhei nada por vários meses, e na COS TV a situação é completamente diferente. A COS TV permite monetizar de múltiplos jeitos diferentes, sem nem mesmo precisar criar conteúdo, e se tiver
não precisa de nenhum seguidor, até porque até mesmo assistir os vídeos já é um desses mecanismos de monetização. Além disso, dá para poder executar esses check-ins diários e abrir baú do tesouro, que acaba monetizando a gente em tokens também. E além desses 3 métodos, ainda tem o Channel.vip, que é uma outra seção aqui do COS TV, que é basicamente uma função de SocialFi que consiste em vários chats privados, onde dá para monetizar ao participar de airdrops exclusivos, ao responder quizzes e também ao vender passes de chats privados. Assim como o resto do site, dá para começar a monetizar imediatamente sem nenhum requisito, e eu mesmo abri um Channel.vip e estarei fazendo um airdrop de 2.000 tokens COS às 8 da noite do dia 16 de outubro, daqui a 2 dias. É 100% gratuito e para participar é só clicar no link que eu tô deixando aqui na descrição e no comentário fixado, abrir sua conta, voltar lá e clicar no segundo link, que é o link da Channel.vip. É bem rapidinho e é literalmente dinheiro de graça para você. Inclusive, essa menção era um bônus porque eu sou o mais novo criador de conteúdo da COS TV. Então agora você pode literalmente ganhar dinheiro para assistir esse conteúdo de qualidade que eu trago aqui para vocês lá na COS TV toda terça e quinta-feira. Então, ó, não perde o tempo e entre agora mesmo no chat para poder participar gratuitamente do meu airdrop. Número 7, Joe. A Joe é uma das principais DEXs da Avalanche, na verdade eu acho que é a maior, e ela também funciona na Arbitrum, dá para utilizar ela para esses dois ecossistemas diferentes, e ela tá numa situação legal de preço, porque se a gente analisar, ela já tá se consolidando na mesma região de preços ali há mais ou menos uns 4 meses, em uma situação que ela bate nessa resistência aqui e volta em uma tendência de alta de longo prazo, tem vários toques aqui desde março de 2023 e ela tá posicionada em uma situação em que ela ainda tem bastante espaço para crescer se tiver uma pressão externa, e isso é uma coisa que pode ser comprovada se a gente olhar ela em outro pareamento, que não é o pareamento de Joe USDT, mas sim o Joe BTC, para a gente comparar ela com o desenvolvimento do Bitcoin. E olha só que interessante, ela também está consolidada mais ou menos na mesma região de preços e recentemente ela acabou abaixando aqui, fazendo uma movimentação que muitos chamam de caça à liquidez, que teoricamente seria uma precedência ali de uma grande alta. Então uma coisa que pode mostrar pra gente que estamos prestes a ter um movimento forte se tiver essa pressão externa causada pela alt season ou então pelo começo dela, né? Em uma situação em que ela pode acabar rompendo esse suporte aqui no pareamento com o USDT e indo parar aqui em cima, retomando os pontos anteriores de preço. Número 6, XRP. A XRP é uma blockchain de meio de pagamentos, conhecida ali como a internet de valores, e ela é extremamente famosa porque é um dos projetos que está no mercado cripto desde 2013 ou 2014, tá aqui há bastante tempo e já chamou muita atenção várias vezes, inclusive ali de 2020 a 2023, quando a gente teve aquele processo dela contra o SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Eles tiveram esse processo e acabaram ganhando. O SEC tentou recorrer e acho que não deu certo pelo que eu li, mas o interessante da XRP é que ela tá fazendo vários desenvolvimentos recentemente, inclusive teve a atualização que deixou a rede mais eficiente, tá funcionando melhor, teve parceria com a Amazon e ela foi utilizada como um teste, inclusive de CBDC na Europa, uma comprovação de que de fato o projeto tá se expandindo, tá crescendo, e a análise de preço dela acaba corroborando um pouquinho com isso. Essa criptomoeda aqui eu tenho que admitir que não é uma grande aposta, mas eu acredito que ela é uma boa aposta, porque a XRP tem uma capitalização de mercado muito grande e teoricamente ela não deveria ter muito mais para onde crescer. Entretanto, uma capitalização alta de mercado também geralmente é acompanhada de menos risco, e existe uma análise que eu vou mostrar aqui para vocês que acaba mostrando pra gente um cenário um pouco diferente. Então, se a gente olhar aqui no gráfico semanal dela, a gente não vê tanta coisa acontecendo. Olha só, ela acabou se valorizando bastante na alta de 2021, acabou caindo e agora ela está retomando essa movimentação de alta com uma tendência de alta. Recentemente ela foi rompida, mas está sendo retomada agora e estamos nos consolidando também desde outubro de 2023. Então essa consolidação está acontecendo com pelo menos o dobro de tempo das últimas que eu mostrei nesse vídeo, e é uma situação em que a gente tá tendo um espaço cada vez mais apertado entre essa tendência de alta e essa resistência, e se a gente tiver uma pressão externa, provavelmente ela pode romper isso e buscar novas altas. E a gente tem essa análise aqui desse usuário chamado Basic Trading TV,
ver, que diz um cenário interessante, olha. Ele diz que a XRP tá montando uma formação gráfica desde 2014. E na análise técnica, embora nada seja garantido, é sempre tudo um chute educado, quanto maior for o time frame, geralmente mais possível de acontecer acaba sendo a análise. E segundo ele, a gente pode ter um rompimento aqui que geraria uma alta parabólica e absurda da XRP. Isso seria uma coisa muito impressionante, dado o fato de que a gente está aqui com 30 bilhões de dólares já em capitalização de mercado, mas se acontecer, certamente é uma alta gigantesca e não tem muito risco em fazer essa aposta. Então eu estou fazendo ela e acredito que pode ser uma coisa interessante. E falando em apostas malucas, a gente tem o número 5, a nossa queridíssima The Sandbox. Você achou que eu não ia falar mais dela e que mais ninguém ia falar, mas eu estou aqui para ir na contramão de todo mundo. A The Sandbox é um projeto de GameFi que possui um jogo de metaverso que chamou bastante, mas bastante atenção em 2021 e teve uma queda épica. Essa queda, na minha visão, não aconteceu por causa de fundamentos ou de falta de fundamentos da própria Sandbox. Na verdade, ela aconteceu porque quando a gente teve o mercado de baixa de 2022 e 2023, a gente também teve um abandono completo da narrativa que ela se baseava, a narrativa de NFT e de metaverso. Isso foi para lugar nenhum, desapareceu completamente e é exatamente por causa disso que a gente teve essa queda tão absurda. Mas eu tô aqui para poder fazer uma análise um pouco diferente, utilizando aqui primeiramente o pareamento em BTC. E logo quando a gente teve o lançamento do projeto, o preço dele acabou baixando bastante em relação ao Bitcoin e fez esse formato de V. Quando a gente teve um rompimento disso aqui, o projeto acabou estabelecendo novas altas, subiu muito em comparação com o Bitcoin nessa época e tem caído aqui em uma queda que parece até mesmo uma escada de tão bem formada que ela tá. E agora a gente acabou chegando numa região muito interessante e completamente inesperada. O preço de lançamento, e que também é o preço da neckline desse formato de V que ele formou logo no lançamento, e agora acabou se tornando um suporte. Se a gente observar num time frame menor, a gente pode observar que essa região de preços aqui acabou virando uma espécie de suporte. E eu acredito que se ele acabar resistindo, né, usando isso aqui como um suporte, ele pode talvez acabar rompendo essa região aqui e voltando a ter novas altas. Número 4, SEI. A SEI é uma blockchain de primeira camada que originalmente foi feita para ser mais eficiente no uso específico de DEXs, mas que acabou crescendo muito mais do que isso, inclusive se tornou um dos projetos que mais cresceu em termos de ecossistema em 2024, e hoje ela acaba se posicionando aqui como a blockchain mais rápida, sendo a blockchain paralela, porque ela funciona paralelamente à EVM, e é um projeto muito legal, tá com o ecossistema em amplo crescimento e também está com um grande apoio institucional. Em questão de preço, ela também está posicionada de uma maneira interessante, porque observem, ela está tentando romper, talvez no momento que você esteja vendo isso já rompeu, ou não tenha rompido, né? Mas ela está tentando romper uma resistência descendente que está sendo respeitada desde fevereiro desse ano. Então é uma resistência que está funcionando ali há bastante tempo e ela está numa situação em que a gente tem duas regiões de suporte relativamente fortes aqui embaixo, tem mais essa, então ela tem bastante colchão aqui para poder segurar ela, e é um projeto que está com um desenvolvimento em termos de ecossistema muito acelerado. Isso é uma situação interessante, porque se a gente tiver essa movimentação que eu estou prevendo que pode acontecer, provavelmente ela vai conseguir se destacar bastante e procurar novas altas também. Número 3, Engine. A Engine é outro projeto que o mercado cripto abandonou e que entre 2021 e agora parece até que praticamente morreu. Ela tá com uma capitalização de mercado de 260 milhões de dólares e é um projeto bem posicionado se a gente tiver uma renascença do ecossistema de GameFi. Eu tenho quase certeza que ele tá barato demais, até porque se a gente utilizar o gráfico do Bitcoin para a gente poder fazer a nossa análise, a gente observa que ele tem um histórico grande de fazer movimentações absurdas frente ao Bitcoin. Ele teve uma movimentação entre 2018 e 2019 que foi de 1076%. De 2020 para o topo ali em 2021, a gente teve 2177% de alta. Ela estava respeitando essa resistência, esse suporte aqui na verdade, e acabou rompendo e achou um fundo aqui em agosto de 2024. Desde então, ela tem respeitado esse suporte, não conseguiu crescer demais,
regiões, mas ela tá seguindo aqui, formando uma pequena tendência de alta de curto prazo. Se ele conseguir romper isso aqui, existe uma possibilidade grande dele conseguir fazer essas grandes movimentações. Se a gente olhar aqui no gráfico com o SDT, a gente pode observar que ela também teve aquela queda absurda que a gente estava mostrando no outro gráfico. Entretanto, ela atingiu essa região aqui de suporte em agosto de 2021 e, ao contrário do gráfico contra o Bitcoin, isso não é o all-time low. Então ela não morreu ainda tem espaço para poder cair a mais. Ela tem essa resistência pequena aqui para poder romper, e se ela romper, ela tem um espacinho aqui para poder se apoiar, para buscar novas altas e tentar testar essa outra resistência aqui, que é uma região importante de preços. É uma resistência difícil de romper, mas se romper, é uma movimentação grande que pode acontecer, que tem esse histórico. E óbvio, isso aqui não é prova de nada, não é uma prova de que vai acontecer, mas pô, se existe argumento pra gente dizer que pode acontecer, é um custo de oportunidade maior não participar do que participar. Eu tô fazendo essa aposta e a aposta da The Sandbox com bem pouquinho dinheiro. Eu acredito que é uma aposta de alto risco. Entretanto, é uma aposta que, na minha visão, tem uma chance maior de acontecer do que de vários outros projetos muito pequenos, e tem uma recompensa muito grande se acabar dando certo. Número 2, Ethena. A Ethena é um projeto de DeFi, é um protocolo que busca fornecer soluções para o mercado cripto que não necessitam de nenhuma maneira do mercado tradicional, e ela faz isso por meio do dólar sintético. É um projeto muito interessante, está muito em alta em 2024 e que pode se dar muito bem, principalmente por causa da narrativa. Cabe inclusive talvez fazer um review dedicado aqui no canal, basta vocês deixarem aqui nos comentários se vocês têm interesse nisso. Mas a Ethena também está posicionada de uma maneira interessante. Ela rompeu recentemente uma resistência descendente, ela acabou fazendo esse rompimento, bateu aqui e retomou esse suporte que também é descendente, mas que não deixa de ser um suporte, e teve uma grande pernada de alta, acabou de romper outra resistência que talvez será utilizada como suporte agora, e que posiciona ela muito bem para a gente poder buscar novas altas e chegar até aqui nos $50 no curto prazo. E isso é uma movimentação que é interessante, mas que não é todo o potencial que a Ethena tem para mostrar pra gente. Na verdade, desde que ela lançou, embora ela tenha tido uma alta bombástica, ela teve uma queda bem grande também. Então a gente tem a possibilidade nesse mercado de alta ainda de retomar essa alta histórica e buscar novas altas históricas, e se isso acontecer, seria um retorno ali de pelo menos uns 328%. Só de chegar na alta histórica, se passar, seria bem mais, uma coisa muito interessante. E a gente tem no número 1 o ecossistema Solana. Galera, essa aqui é uma roubadinha, é uma posição muito maior do que só o primeiro lugar, porque não é só uma criptomoeda, são várias, mas o ecossistema Solana tá em um desenvolvimento muito interessante e muitas pessoas estão teorizando de que ele pode repetir a movimentação que a Ethereum fez no ciclo passado. Se isso acontecer, vai ser uma explosão de preços, e a maioria dos projetos tem potencial de fazer pelo menos 20 vezes. Eu fiz um vídeo inteiro falando sobre isso, e para você aprender é só você clicar nesse vídeo aqui e descobrir quais são os projetos com mais potencial do ecossistema Solana.